E, gente, também vamos ver a questão 14, prova de 2017, questão que tem se um automóvel percorre um trecho retilíneo em uma rodovia. A figura mostra a velocidade do carro em função da distância percorrida em quilômetros, indicado no odômetro. Sabendo que a velocidade escalar média do percurso é 36 km por hora, assinale respectivamente o tempo total despendido e a distância entre os pontos inicial e final do percurso. Tá, eu já vou adiantar uma coisa, que essa questão tem um erro conceitual, que a rigor é um erro conceitual, né, mas não vamos ser tão rigorosos assim, você não pode brigar com a questão, né, vamos fazer a questão do jeito correto, né, do jeito que ele fornece as opções aqui de resposta, né. Então, o que a gente tem aqui? A gente tem que, primeira coisa, é uma questão muito tranquila, ele pede a velocidade escalar média do percurso. Se a gente fosse fazer corretamente, o que é... Vamos fazer primeiro a da distância, porque depois eu explico essa questão do tempo. O que acontece? É bem tranquilo aqui, vamos lá. Aqui você tem a distância em quilômetros aqui. O que acontece? Você vê que ele percorreu 2 quilômetros com uma velocidade positiva, correto? Então, vamos supor que aqui seja o ponto zero. Ele percorreu 2 quilômetros com uma velocidade positiva, então ele foi, vamos supor, para a direita aqui, e ele percorreu 2 quilômetros com velocidade positiva. Depois, não importa que a velocidade seja maior aqui, ele só vai gastar um tempo menor, correto? Ele só, teoricamente, gastaria um tempo menor. Mas a distância percorrida é a mesma, olha, ele percorre de 2 aos 4 quilômetros. Então, a distância percorrida aqui vai ser 2 do mesmo jeito. Aqui ele percorre 2 km para a direita aqui, vamos supor, né? Adotando um referencial que para a direita é mais. E depois ele percorre 2 km voltando 2 km. Então ele faria esse sentido aqui na volta. Ele voltaria aqui para o ponto zero. Então ele estaria no ponto zero aqui, aqui nesse ponto. No referencial zero. E aqui, ó, ele percorre mais 2 km, né? Que é a diferença 6 menos 4, que é 2. Com sentido positivo. Então ele viria e voltaria pro 2 km, correto? Ele viria e voltaria. Então a posição final dele é 2, correto? Se a gente for traçar aqui, ó, uma reta, a posição final dele seria 2 km, que seria essa distância aqui. Isso aqui é o ΔS. Aqui a gente já pode ver que vai ser a opção A, B, C ou... Mas agora que vem o erro conceitual, o que ele fala aqui? Vou deixar aqui que esse aqui é o nosso ΔS, né? O nosso ΔS é 2 km. Ele pede o tempo total despendido, correto? Que a gente poderia fazer? A gente poderia vir aqui. O que é o conceito de velocidade média? A velocidade média é a variação do espaço pela variação do tempo, correto? E a gente quer achar essa variação do tempo aqui considerando t0 igual a zero. A gente sabe que aqui no enunciado ele forneceu o valor 36 km por hora, correto? E a gente sabe que o ΔS aqui, ó, seria 2 km, que essa aqui é a variação, correto? Então a gente sabe que aqui seria 2. Logo, a gente saberia que o ΔT seria 2 sobre 36, que é a mesma coisa que 1 sobre 18, né? Isso aqui é 1 sobre 18 horas. Para a gente converter para minuto, a gente teria que multiplicar por 60, né? Aí ficaria 60 sobre 18, correto? 60 sobre 18 minutos. Que a gente pode simplificar mais, né? Divide por 6, ficaria 10 terços. 10 terços de minuto. Essa aqui seria a resposta, né? Contudo, não tem essa opção. Então, não vamos brigar com a questão, né? Mas é um erro conceitual. Então, o que a gente teria que fazer aqui, que ele está pedindo para considerar, não é o ΔS, mas ele está pedindo para considerar a distância total. Ele tá pedindo para considerar não a variação do espaço, que seria a variação da posição, no caso, né, que seria o correto. Na verdade, ele está pedindo para considerar só essa distância D fornecida aqui, certo? Que é o que ele fez no total, mas não é a variação de posição, porque a gente tem uma diferença. Olha aqui. A gente tem aqui, ó, vindo do 0 até o 2, a gente tem uma distância aqui D de 2 metros, correto? 2 quilômetros, na verdade, né? Que falando associado, 2 quilômetros. 2 quilômetros aqui. Contudo,
que acontece? Ele faz o que nisso? Ele vai, volta e vai novamente. Então ele não percorreu, ele percorreu no total 6 quilômetros dentro desse espaço de 2 quilômetros. Contudo, o correto seria usar a variação, né? A variação, ele começou aqui é o ponto inicial dele, aqui é o início, e aqui é e aqui é o fim. Contudo, ele não, o correto seria considerar isso. Mas contudo, ele não, a questão não pede para considerar isso. A questão pede para considerar apenas o valor bruto, né? O tanto que ele percorreu, ó. 1, 2, 3. Aí ele percorreu uma ida, aí depois uma volta e uma ida novamente, cada uma com 2 quilômetros. Se a gente for somar essas três, né, ficaria os 6 quilômetros aqui da questão. Então, ao invés de usar o ΔS igual a 2, ele pede para usar o ΔS igual a 6, correto? Então, aqui a gente teria que substituir por 6, e a nossa conta ficaria 6 sobre 36, que é a mesma coisa que 1/6 de hora, que se a gente multiplicar por 60 aqui, né, 60 sobre 6, dá 10 minutos, correto? 10 minutos, portanto aqui, gabarito, letra B. Espero que você tenha entendido. Obrigado pela atenção.